Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. O Flamengo vai enfrentar o Maringá na Copa do Brasil. Se deu bem no sorteio. E a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense. O Mengão pode ter mudanças na escalação. Vitor Pereira vai continuar com a formação de 3 zagueiros. Essas são as mudanças que ele está começando a fazer aí no Mengão. Então nós vamos aqui analisar o Zinho, o Pascoal, os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para essa decisão de sábado às 8 horas da noite. Primeira partida da final do Campeonato Carioca. Já chega deixando seu like, se você não é inscrito no canal, convido você a se inscreva e ative o sino das notificações. Antes do vídeo, quero apresentar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. Ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem através do link que está no primeiro comentário fixado. Você vai receber 100% de bônus no seu primeiro depósito. Como assim? Você foi lá, fez seu cadastro através do link, depositou R$20, você já vai ganhar R$20 na hora. Depositou R$100, você vai ganhar R$100 na hora para você fazer a sua fezinha. Você pode ir ali fazer sua fezinha já pro jogo do Flamengo, tá bom? Então vai lá, corre e aproveita. 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos então para as notícias do Flamengo. Dúvida para esse Fla-Flu, na verdade, acho que é muito em cima da diferença entre os jogos, né? Acho que a grande questão é, a gente tem um jogo já nesse sábado, o outro no domingo que vem, mas com Libertadores no meio, e qual, acho que a grande, acho que não para o torcedor, talvez para os técnicos, é como pensar na importância desse primeiro jogo, tendo em vista que você vai ter uma semana de estreia em Libertadores, que tem um peso enorme, tanto para Flamengo quanto para Fluminense, com viagem também. E aí sim, você vem para a segunda decisão no domingo. Mas esse jogo pode fazer muita diferença. E para o torcedor do Fluminense tem ainda essa pergunta que vai aparecer também durante a semana, que é: será que o Marcelo estreia já no sábado? Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que é foco absoluto na decisão do campeonato estadual. Não cabe aqui, neste momento, o debate sobre o que o estadual significa, quanto tempo ele tem e deveria ter, o quão menor ele poderia ser e qual é o seu impacto no resto da temporada. Aqui, especificamente, a gente está falando num Fla-Flu que decide um campeonato, que tem um peso importante para o Flamengo, porque já perdeu decisões nessa temporada. E claro que o Vitor Pereira, quanto mais estabilidade ele tiver para começar a fase mais complicada da temporada, com todas as competições que vem por aí, melhor. Para o Fernando Diniz, a gente viu o impacto que teve a Taça Guanabara na carreira dele, que é uma carreira de profunda admiração de quem é do futebol, de jogadores, de dirigentes. Nós mesmos, muitos de nós, e eu sou um deles, adora ver os times do Fernando Diniz jogar e as soluções que ele encontra, mas ele precisa de mais títulos e esse título seria muito importante para ele também. Acho que o título não vai sentenciar nada, nem sobre um lado, nem sobre outro. Mas, evidentemente, ele pode ter um impacto positivo que a Libertadores pode esperar, especialmente nesses últimos anos. Aí eu bato, assim, foi-se o tempo em que a Libertadores exigia dos times brasileiros, desde o primeiro jogo, uma prioridade total. Eu acho que, em alguns momentos, a Libertadores é até mais fácil do que o Campeonato Brasileiro. Acho que os clubes brasileiros vão levar essa primeira fase até, principalmente Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, usando times alternativos em algumas partidas para depois do mata-mata em diante. O Palmeiras já fez isso no ano passado. Fez isso no ano classificado. Passado. O Navarro era o artilheiro da Libertadores, num determinado momento, reserva do Palmeiras. E principalmente Flamengo e Palmeiras, pelo grupo que caíram, né? Sim. Os dois tiveram um sorteio Fluminense tem o muito mais River. tranquilo. O Fluminense tem o River no grupo. Tem altitude também do The Strongest, tem o Sporting Cristal, que é o primeiro adversário, talvez como mais inferior, né, nesse grupo. Mas é o time do Thiago Nunes, né? É o time do Thiago Nunes. Acho que o Fluminense também tem totais condições de avançar sem muitos sustos, apesar do River Plate. Claro, ninguém queria pegar o River Plate, ninguém quer pegar o River Plate, ainda mais nesse cenário de novo monumental de Nunes. Tem informação aí para esse primeiro jogo que o Felipe Melo foi julgado, né? E tá liberado para jogar a final do Carioca pelo Fluminense. Foi injusta a expulsão dele. Eu também achei super injusta. Se você não lembra, era a decisão da Guanabara, né, do Flamengo. Se você não lembra, você não vai concordar, né? Porque se eu ouvir a frase, a expulsão do Felipe Melo foi injusta, você vai falar, não é possível. Você tem que indicar mas qual que essa realmente a foi. Última expulsão do Felipe Melo. Tem que ver para entender essa realmente. Aquele Fla-Flu que encerrou a Taça Guanabara lá, quando aquela primeira fase, né? Faz pontuação em grupo quase geral. Todo mundo foi mais uma dessas cenas de briga de rua que a gente vê no futebol profissional brasileiro. Mas essa o Felipe Melo não era para ser expulso, não. Mas ele acabou pegando um jogo. Embora ele seja exagerado demais. É o jeito do Felipe, mas ali acho que ele pagou pela fama. Sim. Não era pro Felipe ser expulso, não. Ele pegou um jogo de gancho já cumprido, no jogo de ida contra o Volta Redonda na semifinal. Então o Felipe Melo tá liberado para jogar. Uma das perguntas é acerca do Arrascaeta, que a gente viu aí no VT. A galera, muita gente perguntando sobre o Arrascaeta. E das informações, de tudo que
estudo pouco que se vê, né, dos treinamentos hoje em dia, apesar de estar liberado para o Flamengo de volta à imprensa, é que o Arrascaeta seria muito improvável que a gente visse ele em campo pela lesão, né, que tem, o Flamengo até segurando e se precavendo para uma Libertadores não só em primeira rodada, não. Uma sequência de Libertadores. Tem uma temporada inteira, não pode. Exatamente. Não pode arriscar. Agora, uma das um perguntas dos melhores jogadores. é em cima do Varela, e aí nem é sobre a posição e o cara em si, porque o Varela realmente está se recuperando e pode ser que apareça uma escalação titular do Flamengo, atuando por aquele lado direito, né? Se essa linha de 3 zagueiros for a ideia do Vitor Pereira, ela funciona melhor com um cara mais da função, no caso o Varela, que tem à disposição hoje. Ô, Losetti, vamos colocar aqui num cenário que o Vitor Pereira não tenha o Varela à disposição para 90 minutos. O Cebolinha foi o escolhido contra o Vasco. Eu estava no Maracanã, o Flamengo sofreu um amasso do Vasco em certas partes do jogo, principalmente no segundo tempo, no início do segundo tempo, ali até os 20 minutos. O Flamengo não sabia para onde ia. E o Cebolinha sofreu muito na função. E aí eu não vou nem culpar que o Cebolinha é pela característica do jogador. Nessa volta, essa recomposição, estava um pouco perdido, pegou o Vasco aproveitando isso, daquele lado esquerdo. Então, se não tiver o Varela, faz o que o Vitor Pereira? Acredita numa insistência com o Cebolinha ou até numa tentativa de mudança de formação? Então, eu acho que passa muito porque o Vitor Pereira ele é um cara que ele quer atacar sempre com 5 jogadores, né? E, aliás, quase todos os técnicos portugueses buscam uma forma de encaixar o seu ataque usando os lados com 3 jogadores por dentro e 2 caras abertos. Sim. E esses caras podem ser pontas, ou eles podem ser os alas, ou pode ser um lateral e um ponta, aí depende muito como é que você configura o seu time. E acho que isso é o que ele mais sentia falta no Flamengo. Ele olhava para aquele Flamengo que todo mundo se acostumou a escalar e ele viu o Everton Ribeiro, viu o Arrascaeta, viu o Pedro, viu o Gabriel, via excelentes jogadores, mas não via a possibilidade de ter essa profundidade usando os laterais numa linha de 4, porque ele deixava muito exposto. Por isso ele acabou mudando o sistema, recorrendo a outros jogadores e a outras ideias, como o Cebolinha de ala. O Cebolinha não vai jogar como lateral, isso para mim tá claro. Se ele for usar uma linha de 4, não existe o Cebolinha jogando ali. Você vai ter o Varela e o Mateuzinho brigando de um lado, vai ter o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz disputando do outro. Agora, para insistir nesse sistema, ele pode ter aproveitado esse período para tentar fazer o Cebolinha entender melhor a recomposição, o momento de ir, o momento de voltar, porque claro que num jogo como esse, você não pode se preocupar só em como você ataca. Tem a fase defensiva também. E aí causa instabilidade, principalmente que o Cebolinha, quando ele joga como ponta, na maioria da sua carreira, ele jogava até mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Né? Então é uma dificuldade natural para ele passar para a direita, aí aumenta, né? Quando muda até a função dele dentro de campo, um pouquinho mais atrás fazendo recomposição. Porque ele tem que lembrar que ele tem que alinhar os zagueiros na volta e não ali, né? Porque ele sempre voltou para marcar. Mas uma coisa é você voltar quando você é o ponta. Você é o ponta e tendo um lateral atrás, você se alinha à segunda linha. Né? Então ficam 5, 4 e 1 na frente. Quando você é o ala, você tem que voltar lá na primeira. Você percorre uma distância muito maior, porque você é o ponta quando ataca e é o lateral quando defende. Então isso exige, além da questão física, o entendimento do jogo, que com treinamento pode se melhorar. Você falou da linha defensiva, mas você imagina agora o Vitor Pereira deixando de utilizar o esquema com 3 zagueiros? Porque me parece que essa foi a grande... Ele encarou o elenco que ele tinha, entendeu que tinham decisões importantes ali pela frente no início do trabalho dele, tentou manter uma base do que era esse esquema e tinha funcionado, tinha sido utilizado pelo Dorival. Sim. E a grande mudança dele, quando ele parece que o Vitor Pereira fala, agora eu vou dar a minha cara para esse elenco, agora passaram as principais decisões, foi a questão dos 3 zagueiros. Eu não consigo, eu acho que isso está claro para ele agora. Eu não consigo imaginar que ele volte para uma linha de 4 nesse momento. Posso estar enganado. Nesse momento, talvez não, mas pelo que foi o trabalho dele no Corinthians, eu não descarto que em algum momento da temporada se ele sentir que ele tem as duas coisas ali bem treinadas, bem ensaiadas e bem assimiladas pelo grupo, eu acho que ele pode mudar com mais frequência. Vou enfrentar aqui adversário. Esse adversário ataca como? Então eu vou defender com 4, vou defender com 5. Hoje talvez ele precise insistir um pouco mais nessa formação para consolidar a ideia que ele quer dar para o time. Mas eu acho que ao longo da temporada ele vai mudar. E tem pontos em cima disso. Né? Primeiro que esse Flamengo que vai encarar o Fluminense, vamos entender que vai com o mesmo time, caso o Varela não tenha a condição de jogo por 90 minutos, vai pegar um time que está muito mais pronto e preparado do que foi o Vasco. Esse contra o Vasco já teve um sofrimento, o Flamengo vai ter que ter usado esse tempo
aí de inatividade, esse tempo sem jogos. E eu acho que o Arias vai jogar. Pra melhorar, eu também acho. Nossa, 2 dias? Eu também acho. O Diniz fala em questão de fuso horário, existe, os jogos são na Ásia, um jogo na Coreia do Sul e um jogo no Japão com a seleção colombiana. Claro. Mas o Arias é um jogador importantíssimo, né? Pro esquema do Fluminense. Ele tá praticamente em todo lugar que tá a bola. Se a bola tá na esquerda, tá na direita, ele vai lá atrás, vai pra frente, enfim. O Diniz confia no Arias como esse motorzinho de meio campo e não só no meio campo. Dizendo que não dava pra reclamar do grupo. Agora ele falou de novo do adversário. Fala, Braz. Sim. Eu acho que o sorteio foi bom pro Flamengo. Não em razão de jogar com o Clube Maringá sem faltando nenhum respeito ao clube. O que é o importante é que a gente faz o segundo jogo em casa, a logística para lá não ruim, é um lugar bom de se chegar. A gente tinha outras preocupações por lugares mais longe e, além de ser mais longe, mais difíceis de chegar. Então, eu acho que foi um bom sorteio para o Flamengo, como foi na Libertadores da América. Agora, o Flamengo tem que colocar isso em campo e colocar esse benefício aí do segundo jogo aí em campo. Olha, tá aí, ô presidente, ele privilegiou ali o planejamento, né? Ele começa dizendo que é um bom adversário, não em relação ao nível de futebol, que também é muito distante do Flamengo, mas pensando em planejamento. Não vai ter que pegar viagem longa, não vai ter que descer em aeroporto, pegar mais estrada, ou estrada longa, né? Sim. Então evitou ali um desgaste, porque o Flamengo faz o primeiro jogo fora. Então, final da Copa do Carioca, estreia na Libertadores na altitude, final do Carioca, jogo fora da Copa do Brasil. Sim, aí vai do Rio pro Paraná para fazer esse jogo, né? E ele usou ali com todo respeito para dizer assim, com todo respeito, o Maringá é mais fraco mesmo do que a gente. Com todo respeito, ele falou, o Maringá, o Flamengo é favoritaço. Com todo respeito. Quando usa com todo respeito é porque já sabe que não vai respeitar mesmo muito o outro. E, assim, é força de expressão dele, é normal, ele vai falar o quê? Que, puxa, tá começando e que, nossa, demos azar nesse sorteio, pegamos um time muito forte. Não é o caso. E aí ele saiu por essa da estratégia, que faz todo sentido também, né? Ele vai ter viagem curta. O que seria longa? É legal essa Copa do Brasil, aí dá uma passeada no Brasil todo, né? Mas, enfim, ele preferiu, nesse caso, explicar que, imagina se eu tenho que ir lá para Belém, né? Se eu pego um time de lá, aí já a viagem é mais longa, etc., Rio Grande do Norte. E que pesa, vai sair do Rio de Janeiro, sei lá, vai, 1 hora a mais, 1 hora a menos, né? Não chega a ser, né, Pascoal, ir jogar lá no Espírito Santo. Aí é longe. Aí é longe, né? Mas, que é longe do Rio, que a Dani acha muito cansativa a viagem. Mas, enfim, ele explicou, e é um adversário totalmente viável mesmo para começar. E, inclusive, quando fala na estratégia, não é só da distância. Ele vai estar vindo de uma final. Sabe-se lá se ganhou ou se perdeu. Aí vai fazer este jogo aí fora primeiro. Sim. Depois decide em casa. Sim. Dá para levar um time bem sossegado para fazer esse primeiro jogo. Dá para dar não levar os titulares? É, lógico. Quanto o Maringá não precisa para esse primeiro jogo. Porque quando você fala nos reservas, não são os reservas, mas você fala num time misto do Flamengo, eu continuo dizendo, como falei com relação ao Libertadores. Ele vai jogar com o Maringá, com o Vidal. Se ele não quiser o Mateuzinho, vai ser o Varela, depende de quem usou na final. Ele vai jogar com o Cebolinha, tá ruim? Ele vai jogar com o Matheus, ele tem uns 5 Matheus para escolher, todos muito bons. E vários bons. O Matheus do gol, o Matheus ponta, o Matheus meia e o Matheus centroavante. Ele vai pegar lateral. Vai pegar dos 6 zagueiros, escolher 3 ali. Dá para descansar o time. Que eu tô achando que você tá sabendo. Não. Qual é o time titular do Flamengo hoje? Não, eu estou imaginando. Não, estou dizendo, time com 3 zagueiros. Eu não sei também, a gente vai esperar para ver aí. Não, o que ele está dizendo é que, de repente, o tem Flamengo 6 zagueiros, ele vai escolher 3. 3 vão estar que ele vai considerar titular. Não, isso aí vocês vão brigar com ele depois. Ele vai disputar as finais com 3 zagueiros, depois que ele vai mudar isso aí. Acho eu, né? Vamos esperar o que ele está aprontando. Mas o que eu quero te dizer é que não sei se necessariamente eu tenho que levar o Pedro, que é titular, o Arrascaeta, que é titular, o Gabigol, que é titular. Não tá nem treinando. Então, precisa saber se Gabigol, se Arrascaeta estarão em condições. Não, mas nós estamos falando lá na outra semana ainda, gente. Não, o Gabriel, só pra gente passar a informação certinha, o Gabriel acabou o reforço muscular que ele estava fazendo, já treinou no campo ontem, já treinou no campo hoje, então ele não preocupa. A situação um pouco mais preocupante é a do Arrascaeta, que não está treinando junto com o grupo, então começa a ser aí uma questão de saber se ele vai ou não ter condição
de jogar o primeiro jogo, que é no sábado. Então são mais 2 dias de treino. E para o jogo com o Maringá são 15 dias. Nós estamos falando de um jogo que é lá na outra quarta. Sim. O Maringá, hein? Sim. É na outra quarta. Quarta que vem é Libertadores. Na outra quarta, então tem 15 dias para esses caras se recuperarem. E acho que para esse primeiro mas, jogo... Mauro, com todo respeito, se o Arrascaeta se recuperar, ele tem que jogar a Libertadores. Não, tudo bem, Mas eu estou falando do Maringá, antes, né? gente. Então, nós estamos porque falando da Copa do ele vai Brasil. descansar uma semana para o Pubis voltar a ficar legal, entendeu? Tá. Não, mas eu digo assim, a gente não sabe se ele vai jogar nem esse primeiro jogo Sim. da final, Não, nem a e- Libertadores. Assim, pode ser que ele só se recupere para a volta. Mas assim, difícil não é um jogador que você precisa colocar contra o Maringá. É isso que eu acho, que daqui a 15 dias dá para ir lá. Vamos esperar, O né? Everton Tem Ribeiro muita de meia. pressão do que vai acontecer. Se ganha o Carioca é uma coisa, se não ganha, tudo vira pressão. A gente conversou ontem sobre a Libertadores. Se já não ganha esse primeiro jogo, tá um fervo lá, como diz o Zinho, só se pensa no Fla-Flu, ninguém tá nem pensando na Libertadores. Mas se o Fluminense ganha agora, segunda-feira já tem uma pressão para, ó, não vamos começar perdendo na Libertadores, não. Aí pode mudar o planejamento. Ao invés de ter que descansar um ou outro, vou ter que ir com todo mundo, porque eu também não posso começar com resultado ruim. Tudo isso muda. Então, esse jogo com o Maringá, já que estamos falando de Copa do Brasil, é daqui 15 dias após a gente ter ideia de quem ganhou. A gente vai saber quem ganhou o Campeonato sim, Carioca. já vai dar pra saber. E aí... Eu quero chamar o Marcelo aqui. Antes, eu vou só ouvir o Zinho em relação a esse Flamengo, que ele não falou ainda. Ô, Zinho, o Pascoal toca num ponto interessante aqui, que é o Everton Ribeiro, que, em tese, perdeu a posição no time do Vitor Pereira, né? Sem o Arrascaeta. E aí, assim, amanhã ele vai dar entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Foi escolhido e divulgado já pela assessoria. Para você, isso indica que ele vai ser colocado em campo como titular nesse jogo com o Fluminense? Não sei. Não, tenho minhas dúvidas, né? Porque você mesmo perguntou para o Mauro Naves. Você sabe qual é o time titular? Você perguntou aí para o Mauro Naves? Foi sim. Eu também não sei. É muito difícil você... Tem o X9 lá no Flamengo, daqui a pouco ele pode publicar aí, vai soltar alguma coisa aí, né? Que o Vitor Pereira tem que ficar esperto com ele. Porque ele sabe mais do que o Vitor Pereira, o time que vai jogar. O Vitor Pereira... não sei não. Então, assim, eu colocaria. Se você falar, Zinho, você coloca o Everton Ribeiro se o Arrascaeta não jogar. Primeiro, o Arrascaeta jogando, eu coloco o Everton Ribeiro para jogar junto. No meu time, jogo os dois. Mas já que ele não é mais titular, e se o Arrascaeta não jogar, acho que não joga. Acho que o Arrascaeta... Seria até assim, mais uma vez, um planejamento errado. O cara tá esse tempo todo só tratando, não foi para a seleção do Uruguai, tá tratando, não treinou, vai sem condicionamento, sem nada pro jogo, pro primeiro jogo. Eu colocaria o Everton Ribeiro, fresquinho, bem. Aí ele é um dos capitães do time, vai dar entrevista, mas volto a falar, para mim jogava os dois. Mas o Arrascaeta não tem condições físicas, né? Porque estava com essa contusão, não sei se já está fazendo transição, não mostram essa imagem. Então, assim, acho que é melhor segurar mesmo o Arrascaeta. Eu vendo o que o Arrascaeta vem sofrendo com essa contusão, preparava ele para o segundo jogo da decisão. Nem na estreia da Libertadores eu colocaria. O Flamengo tem elenco, tem o melhor elenco. Não é possível que não possa ficar 2 jogos sem o Arrascaeta. Claro. E botar o Arrascaeta meia boca? Botar o Arrascaeta sem render o que pode? Podendo piorar Tava sendo ainda, cobrado até pouco tempo aí por causa disso. Todo mundo, o Pascoal falou, a Arrascaeta não estreou ainda. E eu concordo com ele. Fez um jogo bom, Não tinha né? estreado. Um jogo. E aí machucou depois. Eu vou falar um negócio pra você. Vai dar uma abstinência de Arrascaeta na torcida do Flamengo. Deixa eu ver se tem alguém mandando mensagem aqui já. Porque quando ele não joga... É só ganhar. É só ganhar, Pascoal. É só ganhar. Só ganhar do Fluminense. Só ganhar. Ganhar ajuda muito. Ganhar ajuda muito, mas pra ganhar... Muito, opa! Ganhar ajuda muito. O Zinho, pra ganhar... Já tem gente aqui, ó. O filho da Gávea tá dizendo que o Arrascaeta não tem substituto. O Conselheiro Miranda tá falando que Ele o tá aí. debochado tem que estar em campo. O debochado se em tiver campo. condição. Conselheiro Miranda, esse é um Mas perigoso. se tiver condição... Mas essa não é a conselheiro. discussão. Se Essa tiver não é a condição, discussção. ele tem, exatamente. Essa não é a discussão. Se ele tiver condição, ele tem A que jogar gente está todos os jogos. falando Mas ele vai que ele ter não está condição ou não, treinando. né? Isso, Ele não claro, está claro. treinando. Tem 2 dias para jogo decisivo. Quer dizer que ele não está bem.
Isso, Senão ele já estava treinando. Se O Marcelo do A outro lado, nossa será que colocação joga? é, o cara está meia boca. Aí a situação é, o E Marcelo... correndo o risco de entrar e piorar. Se ele tá meia boca, ele pode piorar de novo. Pode, É pode. isso, tem que Então, curar 100%. E não Agora, se vale, tiver e não 100%, vale pro óbvio. banco de reserva de tênis igual o Pedro. Não. Só para fazer número no banco de reserva. Não, Não, vale isso. É não melhor ele precisa. ficar tratando, Não se precisa. recuperando. Vamos ver se o Porque Marcelo dá alguma dica pra gente? o Marcelo Tá bom. já é diferente, porque o Marcelo já está em condicionamento, está buscando voltar a ter Sim, ritmo de uma jogo. condição física para poder jogar. O Arrascaeta está no Banco DM entra no segundo tempo. e nem para entrar em nenhum tipo de treino nessa semana. O que Zinho, coisa? fala, Ele Zinho. entra no segundo tempo, Marcelo? O Marcelo vai ser relacionado, vai estar no banco e provavelmente entra no segundo tempo. Eu acho que é tudo informação. Esse eu acho, provavelmente, eu acho que é tudo informação. Que Ele fala do X9, mas ele tem um monte de X9. Grande dúvida. Então tá aí, nação, essas são as informações do Mengão aí pra partida contra o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer nessa grande final, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Daqui a pouquinho tem mais vídeo pra você.